Fala, você tudo do povo do Senhor, aqui é o Davi. Pessoal, aqui no nosso roteiro team de hoje, terça-feira, ele vai ter algumas curiosidades a mais para a gente poder acrescentar o nosso conteúdo. E veja só, aqui nas curiosidades fala o seguinte: os samaritanos, eles falavam que tinham a descendência de Jacó, que era basicamente do José, os filhos de Jacó e José. E aí eles afirmavam: nós somos filhos de Jacó. Já os judeus, eles falavam o seguinte: nós somos filhos de Abraão. Então eles tinham essa pequena diferença em quem eles afirmavam ser filhos. E sabe, os judeus samaritanos, eles eram inimigos ferrenhos. Sabe, os rabinos, eles diziam o seguinte: rabinos eram os mestres, né? Falavam o seguinte: olha, você Perdão. Você pode até negociar com os samaritanos, mas se for em um caso de extrema urgência, se você realmente estiver precisando, tanto que os discípulos foram justamente comprar comida lá em Samaria por causa que era uma ocasião de urgência. E aí os sabinos também diziam o seguinte: olha, e também não pode aceitar de jeito nenhum alguma coisa emprestada deles, tipo. Se eles te emprestar alguma coisa, você não pode aceitar. E aí, os discípulos achavam que estavam assim: olha, a gente está seguindo a orientação dos rabinos. Olha, gente, ó, é massa, a gente está seguindo Jesus, fazendo a orientação dos outros rabinos. Nossa, a gente é muito bom. E eles nem sabiam que Jesus estava conversando lá com a samaritana, enquanto eles estavam lá comprando. E sabe, quando Jesus ele tinha afirmado que a salvação vinha dos judeus, ele estava reforçando a responsabilidade que os judeus tinham de representar corretamente Deus, já que os judeus eram o povo escolhido de Deus na época. Então eles tinham o dever de mostrar a aparência de Deus corretamente aos outros povos e partilhar com eles a mensagem. O problema é que os judeus não estavam fazendo muito isso. Eles estavam praticando uma política mais isolacionista. Porque, veja só, os samaritanos eles adoravam ao Deus de Israel, só que de uma maneira um pouco diferente. A Samaria meio que foi contaminada com algumas coisas, algumas culturas pagãs. Então, meio que os judeus olhavam os samaritanos e falavam: eita, esse aí é um pagão também, não vamos se misturar, não. E aí eles ficavam lá distantes dos samaritanos. Tanto que no templo existia tipo uma muretinha. E se alguém estrangeiro que não fosse um judeu, estava lá escrito: ó, apenas judeus podem passar depois desse limite. Lá no templo de Israel. Aí os estrangeiros, os gentios, né, ficavam ali fora, e aí os judeus poderiam entrar. E aí, se alguém entrasse, o erro dessa pessoa tinha que ser pago com a própria vida, ou seja, a pessoa morria ali. Então, os judeus já tinham essa política isolacionista e queriam manter distância dos samaritanos. E sabe, os que vieram por causa do testemunho da mulher se tornaram os primeiros samaritanos que foram convertidos. E ali, eles ficaram atuando lá em Samaria. E mais pra frente, quando Jesus ele enviou os 70 em missão lá em Samaria, eles foram muito bem recebidos por conta daqueles que foram primeiro convertidos. Sabe? Isso foi interessante. O testemunho de uma mulher fez com que gerasse frutos muito maiores mais tarde. Isso que é bem interessante. Pessoal, vocês estão gostando desse vídeo? Deixe aqui o seu like, se inscreva, porque amanhã a gente vai ter alguns textos-chave, então não perca. Eu vejo você, para não repetir amanhã, depois de hoje. Falou!